Você acredita que o próximo ano vai ser diferente, que finalmente terá paz. Mas repare com honestidade brutal. Toda virada de ano você promete calma, e poucas semanas depois está novamente reagindo, ansioso, irritado, cansado. O problema não é o ano que chega, é a mente que você carrega. Enquanto tentar controlar o mundo, 2026 apenas repetirá os mesmos ciclos internos, com novos nomes e velhos sofrimentos. Sêneca alertou que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ainda assim, você insiste em viver no futuro, antecipando perdas, criando cenários, alimentando medos. Seu cérebro libera dopamina ao prever, não ao viver, e isso o vicia em expectativa. Como areia escapando pelos dedos, quanto mais força você faz para segurar o amanhã, mais o presente desaparece, deixando apenas tensão acumulada no corpo. Observe uma rocha no meio do rio. A água bate. Insiste. Ataca sem cessar. A rocha não reage. Ela não discute com a corrente. Ela permanece. Marco Aurélio escreveu que a mente pode ser como um promontório contra o qual as ondas se quebram. A paz não vem de evitar impactos, mas de construir peso interno suficiente para não ser arrastado por eles. Neste ponto, se você ainda está ouvindo, algo já o separa da maioria. Muitos buscaram distração. Você buscou direção. Isso não é coincidência. É escolha. Se fizer sentido, inscreva-se. Não por hábito, mas como um compromisso silencioso com quem você está se tornando. Aqui não prometemos conforto, apenas clareza para atravessar o que vem sem se perder. Epicteto foi direto. Não são os fatos que perturbam o homem, mas os julgamentos que ele faz sobre eles. Seu córtex pré-frontal tenta racionalizar, enquanto a amígdala dispara alertas constantes. O treino estoico é simples e brutal. Questionar o julgamento antes da reação. Pausar, respirar, decidir. A paz nasce nesse intervalo invisível onde você retoma o comando. 2026 não exigirá mais força física. Exigirá domínio interno. Quem não aprender isso será consumido pelo ruído, pela pressa e pelo medo coletivo. Quem aprender atravessará como alguém que caminha por raízes profundas, mesmo durante a tempestade. Se você entende isso, prepare-se. Esta é apenas a primeira lição. Você acorda todos os dias e antes mesmo de sair da cama, já entrega sua paz. Notícias, mensagens, expectativas alheias. Você chama isso de rotina, mas é rendição. Marco Aurélio escrevia ao amanhecer para lembrar a si mesmo que encontraria pessoas difíceis, ingratas e agressivas. Não para odiá-las, mas para não ser surpreendido. Quem espera a tranquilidade do mundo, começa o dia em desvantagem. O erro moderno é confundir esperança com preparo. Você espera que 2026 seja mais leve, mais justo, mais calmo. A neurociência mostra o oposto. A mente despreparada entra em estado de alerta contínuo. A amígdala assume. O corpo tensiona. O pensamento encurta. Esperar menos não é pessimismo, é estratégia. Como quem reforça as raízes antes do vento, você se fortalece ao aceitar a fricção como parte do caminho. Sêneca dizia que nada é pesado se você o carrega com equilíbrio. O peso real não está nos eventos, mas na resistência interna. Imagine carregar um balde de água com o braço rígido. Em minutos, a dor domina. Relaxe o braço, ajuste o corpo, e o mesmo peso se torna suportável. A lição é simples. Não endureça contra a vida. Ajuste-se a ela com inteligência e firmeza silenciosa. Se você ainda permanece aqui, demonstra algo raro. Atenção sustentada. Em um mundo fragmentado, isso é força. Poucos treinam a mente para ouvir até o fim. Muitos querem atalhos. Você não. Se isso ressoa, permaneça inscrito. Não como espectador, mas como alguém que escolheu lapidar a própria conduta. O estoicismo não grita. Ele transforma em silêncio dia após dia, decisão após decisão. Epicteto ensinou a separar o que depende de você do que não depende. Parece simples, mas o cérebro resiste. O córtex pré-frontal busca controle externo para aliviar a ansiedade interna. É uma armadilha.
Quanto mais você tenta controlar pessoas, resultados ou cenários, mais fraco se sente. O treino estoico é recuar o foco. Conduta, esforço, intenção. Como um arqueiro, você solta a flecha e aceita o vento. Em 2026, muitos viverão cansados sem saber por quê. Você saberá. O cansaço nasce da luta errada, de gastar energia onde não há comando. A segunda lição é esta: redirecione, enraize. Caminhe como quem pisa firme em solo conhecido, mesmo quando a névoa cobre o horizonte. Você foi ensinado a reagir rápido, responder, defender-se, explicar-se. Em 2026 isso custará caro. Toda reação imediata é uma confissão de descontrole. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar igual àquilo que te fere. A pressa em reagir entrega seu centro ao acaso. Quem governa a si mesmo aprende a atrasar a resposta, até que a emoção perca força. A ciência confirma o que os antigos já sabiam. A descarga de dopamina empurra você para a ação impulsiva. O córtex pré-frontal precisa de segundos para reassumir o comando. Pausar não é passividade, é inteligência biológica. Como um caçador que espera o animal se expor, você ganha vantagem ao sustentar o silêncio. A reação cega consome energia. A resposta consciente preserva poder interno. Sêneca comparou a ira a um fogo que começa pequeno e se torna incontrolável quando alimentado. Imagine folhas secas ao vento. Uma faísca basta. Se você sopra, vira incêndio. Se se afasta, apaga. A mente funciona do mesmo modo. Quanto menos atenção você dá ao impulso, menos ele cresce. A paz não é ausência de faíscas. É recusar o sopro que as transforma em chama. Se você chegou até aqui, já demonstra domínio raro. Não correu para o próximo estímulo. Ficou. Isso revela disciplina em formação. Se fizer sentido, permaneça inscrito. Não para colecionar vídeos, mas para treinar presença. Este espaço não alimenta a urgência. Ele a dissolve. A cada retorno, você reforça a decisão de não ser conduzido por impulsos alheios. Epicteto lembrava que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. O cérebro, porém, busca validação externa para aliviar insegurança interna. Quando alguém provoca, a amígdala dispara. O treino é notar o disparo sem obedecê-lo. Respirar. Nomear a emoção. Escolher. Esse intervalo é o território da liberdade. Ali você deixa de ser objeto do mundo e se torna causa de si. Em 2026, quem dominar o tempo da resposta atravessará intacto. Os outros viverão exaustos, explicando-se, justificando-se, arrependendo-se. A terceira lição é clara. Não entregue seu poder na primeira emoção. Seja como a montanha que observa a tempestade passar sem se mover. Você mede seu valor pelo olhar dos outros, mesmo quando diz que não. Em 2026, essa dependência será uma prisão invisível. Marco Aurélio escreveu que tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Ainda assim, você entrega sua paz a comentários, silêncios e expectativas alheias. Quem vive para ser aceito vive em estado de vigilância constante, como um animal cercado, sempre tenso, sempre reativo. A mente busca a aprovação porque ela libera dopamina social, curtidas, concordância, reconhecimento. O cérebro interpreta isso como sobrevivência, mas o preço é alto. O córtex pré-frontal enfraquece quando você terceiriza decisões. Você deixa de agir por convicção e passa a agir por medo de rejeição. É como uma árvore que cresce torta em direção à luz errada, sacrificando raízes para parecer bonita. Sêneca foi direto. Quem depende da multidão nunca será livre. Imagine caminhar com uma corrente presa ao tornozelo, invisível, mas pesada. Cada opinião puxa, cada julgamento arrasta. A liberdade estoica começa quando você aceita ser incompreendido. A paz não vem quando todos concordam. Ela nasce quando a discordância já não te governa por dentro. Se você ainda escuta, já rompeu um padrão comum. A maioria abandona quando percebe que precisa abrir mão de aplausos. Você ficou.
Isso revela coragem silenciosa. Se este caminho ressoa, mantenha-se inscrito, não por pertencimento, mas por alinhamento. Aqui não ensinamos a agradar. Ensinamos a sustentar-se, mesmo quando ninguém observa. Epicteto ensinava que, se você busca elogios, entrega seu destino a bocas alheias. A amígdala reage à rejeição como dor física. Mas o treino é perceber que a dor passa. O julgamento não é fatal. Respirar, permanecer, decidir segundo princípios. Como uma raiz profunda, você aprende a se nutrir do solo interno, não da superfície instável. Em 2026, muitos viverão cansados de agradar e vazios de si. Você não precisa ser um deles. A quarta lição é esta: prefira a retidão ao aplauso, o silêncio à validação, a paz à aprovação. Você confunde controle com segurança. Planeja excessivamente, revê cenários, tenta antecipar cada risco. Em 2026, essa ilusão cobrará juros altos. Marco Aurélio lembrava que o universo muda constantemente e nossa vida é opinião. Quanto mais você tenta fechar todas as brechas, mais ansiedade cria. O controle excessivo não acalma. Ele mantém a mente em alerta permanente, como um sentinela que nunca descansa. A neurociência explica. O cérebro odeia incerteza e tenta compensar com previsões. Isso ativa a dopamina da antecipação, não da realização. Você vive no IC e abandona o agora. O córtex pré-frontal se sobrecarrega. O corpo tensiona. É como segurar água com força demais. Quanto mais aperta, mais ela escorre. A paz surge quando você aceita a fluidez do que não domina. Sêneca escreveu que o homem sofre mais do que o necessário porque imagina futuros que talvez nunca existam. Imagine caminhar por uma estrada coberta de neblina. Você não vê tudo. Ainda assim, dá o próximo passo. A vida pede o mesmo. Ver o suficiente para avançar, não para controlar tudo. O excesso de vigilância rouba a presença e enfraquece a coragem silenciosa. Se você chegou até aqui, já percebeu algo essencial. Soltar não é desistir, é maturidade. Poucos entendem isso. Se fizer sentido, permaneça inscrito. Não para promessas vazias, mas para treinar a mente que age sem se apegar ao resultado. O estoico não abandona o esforço. Ele abandona a obsessão. Essa diferença muda tudo. Epicteto ensinava que devemos fazer o melhor uso do que está sob nosso comando e aceitar o resto como natureza das coisas. O cérebro resiste porque aceitar parece fraqueza, mas é o oposto. A aceitação reduz o ruído interno e devolve energia à ação correta. Como um navegante experiente, você ajusta as velas, não tenta mudar o vento. Em 2026, quem insistir em controlar tudo viverá exausto. Quem aprender a agir sem apego caminhará leve, mesmo sob pressão. A quinta lição é clara. Controle suas ações. Liberte o resultado. A paz mora nesse equilíbrio firme e silencioso. Você se identifica demais com o que sente. Diz: estou ansioso, estou irritado, estou perdido. Em 2026, isso será um erro silencioso. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna tingida pela cor de seus pensamentos. Quando você se confunde com a emoção, entrega a identidade ao estado passageiro. Emoções são visitantes, você é a casa. Confundir os dois transforma cada oscilação interna em crise. A biologia explica por que isso parece tão real. Emoções ativam circuitos antigos, rápidos, intensos. A amígdala reage antes do pensamento, mas o córtex pré-frontal observa depois. O treino estoico é atrasar a fusão. Não dizer, sou medo, mas há medo em mim. Essa pequena distância devolve poder. Como observar nuvens passando sem acreditar que o céu desapareceu. Sêneca alertava que somos arrastados quando damos assentimento imediato ao impulso. Imagine um rio após a chuva. A corrente é forte, barulhenta, convincente. Entrar nela sem pensar é ser levado. Ficar na margem, observar o fluxo e escolher o ponto de travessia é sabedoria. Emoções gritam urgência. A razão trabalha em silêncio.
A paz nasce quando você escuta a voz mais baixa. Se você permaneceu até aqui, algo já mudou. Você não está buscando anestesia emocional. Está buscando clareza. Poucos têm essa coragem. Se fizer sentido, mantenha-se inscrito. Não para fugir do que sente, mas para aprender a atravessar cada estado interno sem se perder nele. O estoicismo não elimina emoções. Ele ensina quem deve conduzir quando elas surgem. Epicteto dizia que devemos tratar impressões como suspeitas até serem examinadas. O cérebro moderno faz o oposto. Acredita primeiro, sofre depois. O treino diário é simples e exigente. Nomear, respirar, questionar, decidir. Esse processo fortalece o córtex pré-frontal e enfraquece a tirania do impulso. Como uma raiz que, com o tempo, rompe até a pedra mais dura. Em 2026, muitos viverão à mercê do próprio estado emocional. Felizes quando tudo vai bem. Perdidos quando algo oscila. Você pode escolher diferente. A sexta lição é esta. Você sente emoções, mas não é feito delas. Quem aprende isso, caminha estável, mesmo quando o terreno interno treme. Você carrega culpas antigas como se fossem provas de caráter. Revive erros, reencena decisões. Em 2026, esse hábito vai drenar sua energia mais valiosa. Marco Aurélio lembrava que o passado não pode ser tocado e o futuro ainda não existe. Ainda assim, você insiste em habitar onde não tem poder. A culpa contínua não corrige o erro, ela apenas prolonga o castigo além do necessário. O cérebro reforça esse ciclo. A lembrança dolorosa ativa os mesmos circuitos da experiência real. A dopamina se mistura ao arrependimento, criando repetição mental. O córtex pré-frontal tenta resolver o que já passou, mas não há ação possível ali. É como tentar remar em terra firme. A mente se cansa, o corpo responde com peso e a presença se dissolve. Sêneca foi claro. Sofrer pelo que não pode ser mudado é desperdício de vida. Imagine uma pedra amarrada às costas enquanto você caminha. A pedra não ensina nada novo, ela apenas dificulta cada passo. O aprendizado real vem do ajuste de rota, não da autopunição constante. A disciplina estoica transforma o erro em instrução, não em identidade. Se você ainda escuta, já demonstra maturidade. Muitos preferem negar o passado ou se afogar nele. Você está escolhendo compreendê-lo sem se destruir. Se fizer sentido, permaneça inscrito. Não para buscar absolvição externa, mas para fortalecer a capacidade de agir melhor daqui em diante. O estoico não se define pelo erro. Ele se define pela correção. Epicteto ensinava que ninguém é prejudicado pelos próprios atos passados, mas pela opinião que mantém sobre eles. O treino é separar responsabilidade de ruminação. Assumir, corrigir, seguir. O cérebro resiste porque se apega ao conhecido, mesmo quando dói. Mas, como uma raiz que abandona o solo pobre, você aprende a buscar terreno fértil no presente. Em 2026, muitos viverão presos ao que já foi. Você não precisa. A sétima lição é simples e severa. Aprenda com o passado, mas não more nele. A paz surge quando a memória ensina e não condena. Você confunde descanso com fuga. Preenche cada espaço vazio com ruído, vídeos, sons, conversas inúteis. Em 2026, essa incapacidade de ficar em silêncio cobrará um preço alto. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem quando a mente se afasta das perturbações desnecessárias. O excesso de estímulo não relaxa. Ele fragmenta. Uma mente sempre ocupada nunca está verdadeiramente em repouso. A ciência mostra que o cérebro precisa de silêncio para integrar experiências. Sem pausas, o córtex pré-frontal se desgasta e a impulsividade cresce. A dopamina do estímulo constante cria dependência. Você chama de distração, mas é anestesia. Como um lago agitado por ventos contínuos, a água nunca clareia. O silêncio é o que permite que a sujeira afunde e a visão retorne. Sêneca valorizava o retiro interno, não a fuga do mundo. Imagine uma clareira em meio à floresta. Não é ausência de árvores, é espaço. O silêncio estoico não é isolamento, é presença sem interferência.
Ao se afastar do ruído, você volta a ouvir o que importa. Pensamentos essenciais. Decisões maduras. A mente encontra forma quando o excesso é removido. Se você chegou até aqui, já tolera algo que muitos evitam. O vazio momentâneo. Isso é força. Se fizer sentido, mantenha-se inscrito. Não para consumir mais conteúdo, mas para aprender a escolher quando parar. O estoicismo não adiciona camadas. Ele remove o supérfluo até que reste apenas o essencial. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você governa seus desejos. O desejo constante por estímulo enfraquece esse governo. O treino é simples e difícil. Criar espaços sem distração. Caminhar, respirar, pensar. O cérebro resiste no início, mas se adapta. Como raízes que crescem mais fortes no solo silencioso e profundo. Em 2026, muitos viverão exaustos sem ter trabalhado de verdade. Você pode escolher diferente. A 8ª lição é clara. Aprenda a ficar em silêncio sem fugir de si. É nesse espaço que a paz se estabelece. Você trata o tempo como inimigo. Corre contra ele. Reclama da falta. Vive atrasado por dentro. Em 2026, essa guerra silenciosa vai cobrar lucros que você não pode pagar. Marco Aurélio lembrava que a vida é curta não porque dura pouco, mas porque a desperdiçamos. O problema não é o relógio, é a dispersão constante que fragmenta cada momento vivido. O cérebro moderno vive em alternância contínua, troca de foco, notificações, demandas. Isso esgota o córtex pré-frontal e cria a sensação de escassez temporal. Você sente que nunca é suficiente porque nunca está inteiro. Como tentar encher um vaso rachado, o tempo escorre quando a atenção não se fixa. A paz começa quando você decide estar por completo onde está. Sêneca escreveu que não temos pouco tempo. Temos muito tempo desperdiçado. Imagine um campo fértil mal cuidado. Não falta terra, falta cultivo. O tempo funciona da mesma forma. Quando você age com intenção, cada hora se expande. Quando age por impulso, os dias encolhem. A qualidade da presença define o valor do tempo, não a quantidade de tarefas cumpridas. Se você ainda acompanha, demonstra algo essencial. Capacidade de desacelerar mentalmente. Isso não é comum. Se fizer sentido, permaneça inscrito. Não para aprender a fazer mais, mas para aprender a fazer o que importa. O estoicismo não multiplica compromissos. Ele afia escolhas. Menos dispersão, mais direção. Epicteto ensinava que a atenção é uma forma de disciplina. O cérebro resiste porque prefere estímulos fáceis, mas o treino diário de foco fortalece a mente e reduz a ansiedade. Como um arqueiro que fixa o alvo antes de soltar a flecha, você aprende a alinhar intenção e ação. O tempo deixa de ser inimigo quando você deixa de se dividir. Em 2026, muitos dirão que o ano passou rápido demais, você não dirá. A 9ª lição é esta. Trate o tempo com presença, não com pressa. Quem está inteiro em cada passo, atravessa o ano sem se perder. Você se mede demais pelos outros. Observa trajetórias, resultados, conquistas. Em 2026, essa comparação constante vai roubar sua lucidez. Marco Aurélio escreveu que ninguém perde sua vida, exceto quem a desperdiça. Quando você mede seu valor pela régua alheia, abandona o próprio caminho. A comparação não inspira. Ela distrai, corrói e desloca sua atenção do que realmente exige cuidado. O cérebro reforça essa armadilha. Comparar ativa dopamina e frustração ao mesmo tempo. Um ciclo instável. Você se motiva por segundos e se sente insuficiente logo depois. O córtex pré-frontal tenta ajustar o ritmo, mas a mente já foi puxada para fora. É como correr olhando para os lados. Você tropeça não por falta de força, mas por falta de direção interna clara. Sêneca advertia que a inveja nasce quando você abandona sua própria medida. Imagine 2 árvores crescendo lado a lado. Uma recebe mais sol, a outra cresce mais lenta, mas cria raízes profundas. Ambas cumprem seu papel. Forçar a comparação só gera deformação. A natureza não compete, ela se expressa. A paz surge quando você aceita seu ritmo sem pressa nem ressentimento. Se você permanece aqui,
demonstra maturidade. Muitos preferem alimentar a ilusão da corrida invisível. Você escolheu parar e observar. Se fizer sentido, mantenha-se inscrito. Não para se comparar com outros ouvintes, mas para fortalecer sua própria direção. Aqui, cada um caminha em silêncio, sem placas externas, guiado por princípios, não por rankings. Epicteto ensinava que desejar ser como o outro é rejeitar a si mesmo. O cérebro resiste a essa verdade, pois busca atalhos de identidade. Mas o treino estoico é retornar sempre ao que depende de você. Esforço, conduta, progresso interno. Como raízes que crescem sem se ver, seu avanço real acontece fora do espetáculo, longe dos olhares e das métricas. Em 2026, muitos viverão cansados de correr uma corrida que não escolheram. Você pode escolher diferente. A 10ª lição é esta: abandone a comparação e assuma o próprio compasso. Quem anda no próprio ritmo atravessa o ano com firmeza, sem inveja e sem pressa. Você confunde força com dureza. Acredita que ser firme é nunca ceder, nunca sentir, nunca parar. Em 2026, essa rigidez vai te quebrar por dentro. Marco Aurélio lembrava que o que não se adapta se rompe. A verdadeira força não está em resistir a tudo, mas em saber quando ajustar sem perder princípios. A dureza excessiva cria rachaduras invisíveis que o tempo expõe. O corpo ensina o que a mente ignora. Músculos crescem quando alternam tensão e descanso. O cérebro funciona igual. Sem flexibilidade, o córtex pré-frontal se esgota e a irritabilidade domina. Você chama isso de disciplina, mas é teimosia travestida de virtude. Como um galho seco, rígido demais, você quebra na primeira ventania que não estava no plano. Sêneca dizia que é sinal de grande espírito saber ceder sem se humilhar. Imagine o bambu na tempestade. Ele se curva, não porque é fraco, mas porque entende o fluxo. Depois, retorna ao lugar. O estoico não se anula, ele se ajusta. A paz nasce dessa elasticidade consciente, onde você preserva o essencial e solta o supérfluo sem drama. Se você chegou até aqui, já questiona velhos conceitos de força. Isso exige maturidade. Se fizer sentido, permaneça inscrito. Não para aprender a endurecer mais, mas para aprender a sustentar-se sem quebrar. Aqui, não exaltamos resistência cega. Exaltamos inteligência aplicada à própria conduta. Epicteto ensinava que insistir no impossível é escolher o sofrimento. O cérebro resiste a ceder porque confunde ajuste com derrota. O treino é perceber quando a energia se perde e redirecioná-la. Como um rio que contorna a pedra sem perder o curso, você aprende a avançar sem confronto desnecessário. Isso preserva a clareza e reduz desgaste interno. Em 2026, muitos se orgulharão de aguentar tudo, e ainda assim estarão vazios. Você pode escolher diferente. A 11ª lição é clara. Seja firme nos princípios e flexível na forma. É assim que se atravessa o ano inteiro sem perder a paz. Você acredita que precisa estar sempre disponível. Responder rápido. Ajudar todos. Carregar mais do que cabe. Em 2026, essa falsa virtude vai te esgotar. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode viver bem se vive para tudo ao mesmo tempo. Quando você diz sim a tudo, diz não à própria integridade. Limites não são muros. São estruturas que sustentam o que importa. O cérebro associa a utilidade com valor. A dopamina surge quando você se sente necessário. Mas o custo aparece depois. Exaustão, ressentimento, perda de foco. O córtex pré-frontal se sobrecarrega tentando atender demandas que não são suas. É como um poço sem fundo. Quanto mais você entrega sem critério, menos água resta para si. A paz exige a administração consciente da própria energia. Sêneca advertia que ocupar-se demais é outra forma de preguiça espiritual. Imagine um campo plantado sem descanso. A colheita enfraquece a cada estação. O estoico aprende a dizer não sem culpa, porque entende que cada recusa protege uma decisão maior. O silêncio diante de certas demandas é um ato de respeito consigo mesmo, não de egoísmo. Se você permanece aqui, já questiona um hábito profundamente enraizado.
A necessidade de agradar sendo útil. Se fizer sentido, mantenha-se inscrito. Não para aprender a fazer mais pelos outros, mas para aprender a preservar o que em você precisa continuar íntegro. O estoicismo ensina responsabilidade, não autoabandono. Epicteto ensinava que você deve aceitar apenas os papéis que pode desempenhar sem perder a si mesmo. O cérebro resiste, pois teme rejeição, mas o treino é simples e firme. Avaliar, escolher, sustentar a decisão. Como uma árvore que poda galhos para crescer forte, você aprende que menos também é cuidado. Em 2026, muitos viverão exaustos por tentar ser tudo para todos. Você não precisa. A 12ª lição é esta: honre seus limites, com a mesma seriedade com que honra seus compromissos. É assim que a paz se mantém, mesmo em meio às demandas do mundo. Você espera que a paz chegue quando tudo se resolver, quando a rotina melhorar, quando as pessoas mudarem. Em 2026, essa espera será o último engano. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade não está em organizar o exterior, mas em ordenar o interior. A vida nunca entra em modo estável. Sempre haverá ruído. A pergunta é se você continuará adiando a paz ou decidirá praticá-la agora. O cérebro busca recompensas futuras para suportar o presente. É assim que a ansiedade se disfarça de esperança. A dopamina projeta alívio adiante, enquanto o agora é vivido como obstáculo. O córtex pré-frontal se enfraquece quando você posterga a presença. É como caminhar sempre olhando o horizonte e tropeçar no próprio passo. A paz não é destino, é conduta repetida. Sêneca ensinava que a vida não se torna mais fácil. Nós é que nos tornamos mais fortes. Imagine um viajante experiente. O terreno não muda, o peso não some, mas o caminhar se ajusta. A mente estoica não exige calmaria. Ela cria estabilidade interna suficiente para atravessar o caos sem se fragmentar. A serenidade nasce do treino, não da sorte. Se você chegou até aqui, completou algo que muitos abandonariam. Atenção prolongada. Compromisso interno. Isso não é comum. Se fizer sentido, mantenha-se inscrito. Não por hábito, mas como um marco. Um lembrete silencioso de que você escolheu viver com intenção, não no automático. Aqui cada retorno reforça quem você está se tornando. Epicteto dizia que a filosofia só tem valor quando se transforma em ação. Saber sem aplicar é vaidade. O treino final é simples e exigente. Escolher uma lição. Praticar hoje. Repetir amanhã. A mente muda quando o comportamento muda. Como uma raiz que cresce lentamente, a paz se estabelece sem anúncio, mas permanece firme. 2026 não será gentil, não será previsível, não será silencioso. E ainda assim, você pode atravessá-lo inteiro. A 13ª lição é esta: não espere a paz. Seja a paz em movimento. Se este caminho é seu, escreva nos comentários, em letras maiúsculas: sou inabalável.